você na minha vida, o que será de mim? Passos largos no caminho pro meu próprio fim. Nada mais importa se você está aqui. Já não sou eu quem vivo hoje, Cristo vive em mim. Entreguei minha vida inteira para te servir. Já não se você não estiver servindo a ti. Dores e enfermidades levou sobre si. Foge da compreensão, amor tão grande assim. Tudo passa, mas a tua palavra permanece. Nada abala aquele que criou todo o universo. Os mares te obedecem, ventos só te cessam. Ansiosos esperamos pelo teu regresso. Tudo passa, mas a tua palavra permanece. Nada abala aquele que criou todo o universo. Os mares te obedecem, ventos só te cessam. Ansiosos esperamos pelo teu regresso. Pelo teu regresso. Sem você na minha vida, o que será de mim? Passos largos no caminho pro meu próprio fim. Nada mais importa se você está aqui. Já não sou eu quem vivo hoje, Cristo vive em mim. Entreguei minha vida inteira para te servir. Já não se você não estiver servindo a ti. Dores e enfermidades levou sobre si. Foge da compreensão, amor tão grande assim. Tudo passa, mas a tua palavra permanece. Nada abala aquele que criou todo o universo. Os mares te obedecem, ventos só te cessam. Ansiosos esperamos pelo teu regresso. Tudo passa, mas a tua palavra permanece. Nada abala aquele que criou todo o universo. Os mares te obedecem, ventos só te cessam. Ansiosos esperamos pelo teu regresso. Pelo teu regresso. Pelo teu regresso. Pelo teu regresso. Aí, garoto. Muito bem, muito bem. Como é que você tá? Tudo bem? Bem demais, e você? Grande Vinícius. Gente, boa noite. Tudo bem com Boa vocês? noite, pessoal. Como é que Tudo vocês bom? estão? Hoje eu tô com o Vinícius, um amigo, um brother, um cara que eu admiro demais. Admiro ele como pessoa e admiro também o que Deus fez na vida desse cara. Glória a Deus. É isso aí. Eu trouxe o Vinícius aqui hoje para conhecer vocês, para vocês conhecerem ele, né, na verdade. Porque Vinícius é um compositor, né, cantor, podemos dizer, porque A gente arrisca, né? a gente vai falar daqui da sua carreira, de tudo que você já esteve inserido, né? Uhum. Então, é um belo de um compositor, inclusive essa é sua, né? Essa daqui é minha, uma composição autoral minha. Qual o nome dela? Ela não tem nome. Não tem nome ainda? Não tem nome. Mas eu tava pensando em chamar ela de O Teu Regresso, Teu regresso, né? que fala da volta de Jesus, né? Que Sim, é uma coisa que a gente tem que ansiar bastante, né? O tempo inteiro. é verdade. A gente vai falar de muita coisa. Tô muito feliz de ter trazido você aqui. Massa demais. Tá bom, Vinícius? Glória a Deus. Vinícius é um cara que ele teve uma vida antes e depois de conhecer Cristo, de ter uma intimidade, um encontro realmente com o Senhor. E eu falei, cara, você precisa ir lá no Coffee Music, você precisa de estar lá pra gente falar isso que Deus fez na sua vida para todo mundo lá de casa. Vinícius, aqui no Coffee Music aqui muita gente assiste, muita gente de outros países assiste. Uma audiência muito boa. Então, assim, eu queria que você primeiro se apresentasse, fala quem você é, de onde você veio, fala tudo aí pra gente aí. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, eu tenho 27 anos de idade, mas eu só tenho 2 anos de vida, né, de vida de verdade. E eu assim,
eu cresci a minha vida inteira, né, cercado de pessoas que eram convertidas, né, eu tenho pastores, né, perto de mim, né, o pai do Fred, que inclusive é o melhor amigo do Felipe, é pastor. Inclusive foi a ponte, né, da gente trazer aqui você. Assim, tinha vários espelhos, né, para que eu pudesse seguir, mas infelizmente, né, na minha vida eu não segui por esse caminho e acabou que resultou, né, em praticamente aí 25 anos de muita experiência, né, de muito sofrimento, eu diria, e nesses últimos 2 anos que eu tenho aproveitado realmente a minha vida, eu tenho vivido plenamente, né? Sim. Desde que eu conheci Jesus, eu posso dizer que eu tenho uma vida, né, de verdade. E eu assim, nasci em Vila Velha, no Espírito Santo, e minha vida inteira, cara, eu estudei em escolas boas, né, tipo, tive bastante oportunidade na vida. E, né, fui para fora, morei um tempo lá na Austrália, fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito. Eu hoje sou professor de inglês, né, dou aula para um aplicativo e legal. consigo, né, tirar meu sustento, bem legal. E agora em dezembro eu vou fazer a prova para a OAB e se Deus quiser, né, eu vou ter sucesso e, né, se for pela vontade de Deus, né, a gente vai estar aí também trabalhando como advogado, né? Sim. Né? E é isso, né? Esse é o básico, assim, que eu posso falar de mim. Tá. Ficou quanto tempo na Austrália? Cara, eu fiquei aproximadamente 9 meses na Austrália, né? Na verdade, meu testemunho ele começa um pouco antes da Austrália, né? Porque acho que quando eu tinha uns 16 ou 15 anos, uma moça veio até a minha casa, né? Ela trabalhava na limpeza. E ela um dia, cara, parou pra mim e falou assim: Vinícius, você sabe que eu não tô aqui por acaso. Aí eu olhei e falei, que papo é esse, né? O que tá acontecendo aqui? Aí ela: Vinícius, eu tenho uma mensagem de Deus pra você e Deus me manda te dizer que você vai ser um atalaia dos últimos dias. Eu tocava num grupo de pagode na época, né? Atalaia dos últimos dias nem era uma coisa que passava pela minha cabeça, nunca tinha escutado a palavra atalaia. E na hora eu fiquei meio em choque assim. Ela falou: abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia, deu num versículo que falava alguma coisa de que você iria profetizar para as nações. Na hora eu comecei a chorar, tive aquela experiência ali momentânea. Depois disso, nunca mais tive um contato com ela, né? Ela saiu de lá de casa. Ela também tinha falado sobre a questão de eu ser adotivo, né? Porque ela falou: Vinícius, você não está aqui à toa. Né? Você já poderia ter morrido porque o seu pai não queria deixar com que você tivesse vida. E daí eu virei para minha mãe e falei: mãe, por que você falou da minha história para ela? Por que você falou? Ela falou: mãe, Vinícius, nunca falei nada para ela. Eu falei: ixi, essa mulher tava realmente na bênção. Eu não conhecia nada, né? Mas ali foi a primeira experiência que eu tive, né, com alguém de Deus, assim, me falando de alguma coisa sobre a minha vida. Sim. E depois disso, né, eu passei aí longos e longos anos, né, no mundo. Só que eu vivia no mundo num ponto de vista assim, bem tranquilo. Porque até os meus 19 anos... eu, assim, bebia, porque lá no meu lar era permitido, né? Meu pai bebia, né, naquela época. Minha mãe, né, era conivente com isso. E a partir de um certo ponto, né, eu percebi que eu também poderia fumar, porque os ambientes que eu utilizava para poder beber, o cigarro também era uma constante. Então, assim, minha mãe já tinha se acostumado com o cheiro de cigarro na minha roupa. Sim. E daí eu percebi que eu poderia facilmente fumar também, né? Então, assim, comecei a beber, fumar. Aí teve um carnaval específico que eu fui com vários amigos meus e naquela tentativa de, né, se provar, né, provar que que eu fazia, que eu acabei experimentando outras drogas, né? Foi a primeira vez que eu consumi maconha na minha vida. E loló, né? É uma droga que também é uma droga bem forte. E, assim, naquele momento, eu falei: cara, isso aqui não é pra mim, né? Nunca vou viciar nisso, né? Sim. E seguir minha vida tranquilo. Isso com 16, 17 anos. Quando eu tinha 19 anos, pontualmente, eu fui pra Austrália. E é ali que realmente começou a derrocada da minha vida, né? Ali que realmente eu comecei a experienciar os piores momentos da minha vida. Por quê? Quando eu cheguei na Austrália, eu era até um menino que
não, assim, era um menino que era até inocente, né? Porque assim, eu já tinha consumido algumas drogas, mas eu não tinha uma cabeça assim maléfica, alguma coisa do tipo. Mas ali na Austrália eu aprendi que a vida era muito pior que eu imaginava, né? Eu cheguei na Austrália e assim, eu cheguei lá com uma perspectiva, achando que as coisas iriam dar super certo para mim. E a minha mãe descobriu, quando ela entrou no meu Facebook, ela descobriu que eu já tinha fumado maconha. Aí, cara, foi aquela buzinação no meu ouvido, ela falando, olha, descobri, não sei o que, não quero que você fume aí na Austrália. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer o que eu quiser. Peguei, tirei o dinheiro que tinha no cartão e fui viver minha vida, né? Sim. Parei de ter contato com a minha mãe. E naquele momento eu falei, cara, eu vou dar conta, né? Eu vou dar conta disso daqui. E, cara, é muito engraçado porque ninguém imagina o quão fundo você pode chegar no poço, né? Mas ali eu comecei a experienciar algumas coisas, porque eu nunca tinha tido um trabalho oficial, né, na minha vida. E daí eu comecei a trabalhar, né, com as piores coisas que você pode imaginar. Foi até gourmet, foi um perrengue gourmet, né, que a gente pode dizer. Porque perrengue. É um perrengue gourmet, né? Porque eu tirava esterco, né? Limpava boarding house, né? Que eram casas de crianças que, cara, eles faziam xixi até num saco plástico e amarravam para não ter que ir no banheiro. Então, assim, era muito, muito ruim o trabalho em si. Literalmente igual o filho pródigo mesmo, exatamente, né? Exatamente. Aí, cara, chegou num ponto da minha vida que eu tava vendendo almoço para comprar janta. Porque eu já tinha me mudado de um lugar que estava legal, fui para um lugar que, irmão, tinha que até fechar as comidas rápido porque entrava barata, né, umas baratinhas pequenas. E o ambiente também era hostil, né, porque as pessoas não queriam dividir nada, as pessoas não estavam felizes de estar ali, né? Então era uma situação assim, cara, que eu estava com medo, né? Porque pela primeira vez eu estava longe de casa, né? Não tinha como eu acessar minha mãe, meu pai, não tinha para onde voltar, né? E ali eu falei, cara, me lasquei, né? Me lasquei. E chegou num ponto em que, assim, assim, acho que por ironia do... Não existe ironia do destino, né? Foi Deus realmente que colocou a vontade permissiva de Deus, fez com que eu conhecesse um menino, e esse menino... o nome dele é Nick, né? Hoje, pela honra e glória de Deus, ele está convertido. Mas esse menino, ele tinha 17 anos na época e ele assim, no primeiro momento que eu conheci ele era um menino normal, mas só que ele estava na pior, né? Eu tinha ainda alguns miojos lá para comer, tinha alguns biscoitos ainda e ele não tinha nada para comer. E assim, também usuário de droga, tudo... Até então eu não tinha percebido isso nele. Eu só via que ele estava meio jogado, não falava muito, não comia direito. Mas aí eu assim, sempre tive um coração meio vamos botar assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Até mesmo antes de convertido. E aí eu comecei a ajudar esse menino. Eu comecei a dar para ele, né, as coisas assim que sobravam da minha comida. Né, eu fazia um miojo, dividia com ele. E ele meio que se acostumou com aquela situação, né? Porque ele estava na pior, eu estava na pior também, mas eu estava conseguindo alguns trabalhos melhor ruins. Que ele, um pouquinho melhor, mas ainda assim muito ruim. E aí chegou num ponto, cara, que eu lembro que eu estava prestes a receber meu primeiro salário digno lá. Porque eu tinha feito um mês de trabalho comendo mal. Eu tinha separado na última semana, eram 7 dias. Eu tinha separado 7 miojos para cada dia de almoço. Tava na pior mesmo, sim, muito, e a qualidade de vida piora, né? Quando você se alimenta mal, dorme mal, trabalha muito. E daí, no último dia, esse menino comeu o meu miojo. Cara, eu não tinha inglês suficiente para brigar com ele, mas eu brigava com ele e ele olhava espantado assim para mim, e eu falava em português, em inglês, e ele não entendia, e eu estava indo para cima dele, o pessoal assim que morava comigo separou, e aí ele tirou, né, como se fosse uma carta mágica, um pedaço assim de maconha, e foi a primeira vez que eu vi uma droga tão reluzente, um negócio assim diferente mesmo, né, na Austrália. E na hora eu parei tudo que eu estava fazendo, falei, eita, que negócio é esse? Aquilo me atraiu, né? O olhar aquilo me atraiu.
Esqueci a fome, né? Esqueci o momento que eu tava. Falei, cara, vamos fumar isso daí, né? Que pelo menos eu vou aproveitar minha consciência humana de aproveitar um pouco a Austrália. Sim. Fui lá e fumei. Depois disso, né? Fui lá, tive uma conversa séria com ele. Falei, Nick, a gente, né, tá vendendo almoço para comprar janta. Como é que você come minha comida e bota maconha aqui para que eu fume e tal? E ele falou, olha, se você quiser dinheiro, eu posso te ajudar. Você me ajuda a vender. Aí eu parei, pensei, falei, assim, não falo nem inglês, não falo nada, tipo, como é que eu vou ajudar esse cara? Eu tô na pior, eu tô agora começando a trilhar um caminho legal. Mas aí na hora, a sede, né, por algo diferente me fez querer tentar fazer aquilo. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu te arrumo compradores e você me ajuda, né, com dinheiro, né, se eu quiser fumar alguma coisa, você, né, me ajuda. E aí, foi nessa, cara. Eu estudava numa escola em que tinha muitos colombianos, brasileiros, coreanos, e eu conheci o contato da pessoa que vendia maconha antes de todo mundo, né? O Nick, né, ele hoje a gente conversa sobre Jesus, né, mas naquela época ele era um cara que ele acordava de manhã, ele pegava um papel daqueles, papel, como é que é o nome? Papel prateado, né, eu não sei o nome daquilo. Papel laminado? Papel laminado, exatamente. Ele botava um papel laminado, colocava cristais de anfetamina, esquentava o isqueiro embaixo e pegava com uma caneta e puxava aquela anfetamina. De manhã era o café da manhã do menino, né? Doideira, fora cara. Outras drogas, né? Você tem contato com ele até hoje? Contato com ele até hoje. Hoje ele está convertido. Olha que benção. Glória a Deus. Eu assim, glorifico muito a Deus pela vida dele, porque é uma transformação também genuína que aconteceu com ele. Mas aí, né? Quando eu comecei a viver nesse ambiente, eu comecei a experienciar coisas que eu me arrependo bastante, porque você começa a ter sede de poder, né? Você começa a ter sede das coisas que o mundo pode te oferecer, né? Então, experienciei inúmeras situações que, né, poderiam ter me matado. Por exemplo, teve a primeira vez que eu cheirei cocaína. A droga era tão forte que eu acordei, né, num sofá com um russo. A mão dele era do tamanho de uma... Não sei nem dizer, gente. Era uma tábua. O cara estava me batendo e eu não entendi por que ele estava me batendo. Mas eu entrei na casa de uma pessoa, né, que estava lá na festa. Eu acordei no meio da noite, tentei cozinhar sem nenhuma consciência disso. Liguei o fogo e fui dormir. A sorte é que esse russo acordou para ir para trabalhar, né? Porque lá os pedreiros acordam muito cedo para o trabalho, e viu o fogão ligado e foi lá e, né, desconfiou que era eu que estava e me deu uns tapas lá. Voltei para casa, loucura, uma ressaca, cara, moral, né, horrível. Mas o pior de tudo é que quando você começa, o buraco sempre vai ficando mais embaixo, né? A pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno, ela às vezes não consegue perceber esses passos que ela está dando em direção ao inferno. Então, assim, você começa a se cercar de pessoas... É muito sutil, né? Muito sutil. É uma coisa assim que você não consegue perceber, né, quando você começa realmente a perder a sua vida para droga, para o poder, para mulher, para dinheiro. Né? Você começa a adorar isso. Né? E chega um ponto em que você não consegue discernir mais o que é a sua vida e o que é uma adoração à droga, dinheiro, bebida, mulher. Então a minha vida era adoração a todas essas coisas. Sim. Eu não passava um dia, por exemplo, sem tomar 2 litros de cerveja, no mínimo. Fora o maço de cigarro que eu fumava, fora pelo menos uns 7, 8 becks, que eram baseados de maconha desse tamanho. Por dia, isso. Minha mãe era completamente contra a maconha. Ela já tinha aceitado. Porque em casa, eu toda noite tinha que acender um para poder dormir. Né? Quando ela saía, eu dava festas de assim, né, quase ser expulso do prédio. Né? Me envolvi, né, com inúmeras pessoas que só estou vivo realmente pela graça de Deus, porque, né, eu poderia ter morrido inúmeras vezes. Sim. E assim, isso aqui, mas chegou um ponto que lá na Austrália
eu vi que a minha vida era um lixo. Eu vi que a minha vida era um lixo e o dinheiro que eu fazia era amaldiçoado. Por quê? Porque eu não conseguia juntar o dinheiro. Eu só usava ele para minha autodestruição ou para destruir outras coisas que tinham valor. Então, chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou ter que voltar lá pro Brasil mesmo, porque aqui para mim não dá. Esse negócio de fazer tráfico também é uma coisa que eu morria de medo, né? Sim. E no último mês que eu estava lá na Austrália, o Nick foi preso. Mas ele foi preso numa condição de menor, né? Porque naquela época ele tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. Então ele foi numa condição tênue, né? Como traficante. E assim, a gente se despediu ali e eu fui tentar seguir minha vida. Mas só que quando você aprende esse caminho, é realmente só Jesus que pode te trazer de volta para uma condição de vida. Porque você aprende tudo que é ruim. Sim. E as coisas ruins são fáceis, cara. São fáceis. Para você pegar uma droga, uma cerveja, cigarro e começar a utilizar, isso é simples. O difícil é você fazer o caminho de volta. Sim. Né? Chegou num ponto, cara, que eu voltei para casa, né? Fiz as pazes com a minha mãe, com meu pai, mas eu já não era mais a mesma pessoa. Ele já não conseguiu nem me reconhecer mais como filho. E nisso, cara, foi um processo aí de talvez 3 ou 4 anos, no qual eu perdi todos os meus amigos, perdi minha família, né? Porque eu era completamente viciado em maconha. Eu era completamente viciado em álcool, completamente viciado em cigarro, completamente viciado na carne, né? Às vezes até não era questão de mulher, era questão de poder, né? Eu queria ter poder. E eu tive uma oportunidade, né? Não sei nem se posso dizer isso, oportunidade, né? Mas um cara, uma vez ele me chamou para poder patrocinar um negócio ilícito, né? Que na verdade seria um tráfico favorecido. Eu daria para ele R$4.200, ele compraria droga, né? E com esse dinheiro ele compraria droga, revenderia, mas ele já me transferiria R$5.200 na parte da tarde. E eu não tocaria em droga nenhuma. Eu só financiaria, né? Ele pegaria o dinheiro, pegaria a droga e me devolveria mais R$1.000, né? Só pelo financiamento. E eu fui fazendo isso, né? Quando eu voltei da Austrália, porque eu tinha um dinheiro guardado ainda, continuei fazendo isso, até que chegou num ponto, cara, que tudo que eu tinha de valor tinha ido embora. Tudo. Eu já não tinha mais valor em nada. Eu não confiava em mim. Caramba. Eu não confiava mais em mim. Eu cheguei né, hoje eu posso falar isso, mas eu furtei haveres da mãe de uma ex-namorada minha. Furtei joias e joias para poder vender e fazer dinheiro. Furtei coisas da minha avó, da minha mãe. Tudo. Eu destruí a minha vida por causa da droga. Que coisa, hein? E quando chega, né, nesse ponto, você fala, cara, eu sou isso, né? Eu sou esse cara, eu sou esse lixo que eu consigo ver no espelho. E chegou num ponto, cara, que eu já não tinha mais vontade de viver, né? Eu compunha músicas e hoje eu pego meu caderno e vejo as músicas que eu compunha lá atrás, eram bilhetes de despedida, né? Era antes de partir, eu quero te pedir desculpas, me fazer perguntas, não vai resolver. Era um bilhete de despedida mesmo. E eu debruçava, eu colocava tudo o que eu tinha na questão da música. Por quê? Porque nesse meio tempo eu compus, né? Eu comecei a compor e eu comecei a ter um certo respeito das pessoas que no rap compunham também. E daí, cara, eles começaram a falar, olha, você é bom nisso, né? Continua. Eu tive uma oportunidade de ser artista do estúdio Sala Destaque, hoje lançou o César, que lança, né, inúmeros rappers aí. E naquela época eu era artista da casa, né? Sim. Eu estava ali como artista da casa. Só que o fundo do poço, irmão, ele te drena as energias. Então, eu já não me sentia mais feliz em estar fazendo aquilo. E assim, eu tinha até uma condição financeira boa, mas a condição financeira boa que eu tinha, eu só utilizava para poder comprar mais droga. Sim. Só utilizava para poder, né, destruir a minha vida. E chegou num ponto em que assim, eu já tinha desistido, minha mãe já tinha desistido, ela fala isso até hoje, ela falou, ó, o ano da sua conversão foi o último ano que eu tinha de esperança em você. Eu já tinha entregado os pontos.
né? Eu já tinha ido para Resgata-me, né, que é um retiro da Igreja Católica, não tinha funcionado. Já tinha tentado de tudo que vocês imaginarem. Até me trancar dentro de casa para não consumir droga, mas eu não conseguia me afastar daquilo. Cara. E eu já tinha perdido tudo, né? Tudo. Mas tudo pode mudar, né, cara? Do Glória nada. A Deus. As coisas podem mudar do nada. E o ponto em que eu comecei a ter vida foi no ponto em que eu imaginei que não teria mais saída para mim, né? Eu, com 25 anos, eu estava no estúdio, né, fumando maconha. Eu acho que era um beck desse tamanho assim, né? E naquele beck eu falei, cara, isso daqui não é vida não. Isso daqui não é vida não. Tem alguma coisa errada com isso daqui. Você estava no estúdio gravando uma música. E daí, aquilo já estava me incomodando. Uhum. A rima que eu tinha na música era preenchendo meus vazios com meu copo cheio. O início da rima. Era a primeira rima. Rima de destaque. E todo mundo amava esse verso. Sim. E daí, fui pra casa, minha prima me liga e ela fala, Vinícius, você tá dando aula de inglês, né? Eu falei, tô. Ela, você quer dar aula de inglês pro seu primo e pra sua prima? Falei, tá, vamos, né? Fui lá, comecei a dar aula para eles e eles me pediram para ensinar para eles uma música chamada How He Loves Us, né? Que é uma música cristã. Uhum. E aquela música cristã, eu comecei a escutar, cara, e é muito estranho quando você não é crente, você vê uma adoração genuína. Consegue cantar um pedacinho? Aquela... Oh, how he loves us, oh, how he loves us, how he loves us, oh. Em português, ele nos amou, não, ele me ama, ele me amou. E, cara, eu comecei a ouvir aquela música e aquela adoração genuína começou a entrar no meu coração. Sim. E eu comecei a falar, gente, que negócio é esse? Que esses crentes malucos estão fazendo? E eu era ateu na época, não acreditava nada em Deus, né? Para mim Deus era coisa para boi dormir, né? Tipo, historinha para boi dormir. Eu não acreditava em Deus de forma nenhuma. E eu jamais iria me converter naquela altura. Jamais. Eu tinha argumentos contrários a Deus, assim, você pode pedir qualquer um aqui que eu tinha de pronto, né? História de Constantino, como que foi formado o cânon bíblico, que aquilo de lá era humano, tudo que você puder imaginar eu tinha de argumentação contra Deus. E daí aquela adoração começou a invadir meu coração. E daí, uma hora minha prima falou pra mim, olha, você pode tocar a música Open the Eyes of My Heart? Aquela Open the eyes of my heart, Lord. Rapaz, aquela música começou a tomar o meu coração. E eu falava, gente, esses crentes são malucos, cara. A adoração que eles fazem é um negócio assim de respeito, né? Porque eu botava e eu não conseguia sentir aquele amor, aquela alegria em nenhuma outra música. Então eu tava no estúdio gravando rap e ouvindo Open the Eyes of My Heart. E eu não podia falar para os caras porque, né, eu ia ser execrado. Você tá brincando, né? Você tá ouvindo música de crentes, esquece, vai embora. Né? Os caras talvez iam me bater ali. Mas aí comecei a ouvir e eu comecei a ir na academia ouvindo essa música, comecei a ir no mercado ouvir essa música e eu falava, alguma coisa tem de diferente nessa música. É Mike W. Smith, né? É, exatamente. E eu não consegui identificar o que era. Eu falei, cara, eu quero isso para minha composição. Eu falei, eu quero fazer com que as pessoas adorem minha composição da mesma forma que eles estão adorando esse louvor. Olha só. E foi ali que Jesus começou a me pegar. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim. E num dia, eu não esqueço disso até hoje, eu tinha comprado mais ou menos 5 gramas da droga mais cara que hoje tem aí, que é o Ice. E eu falei, cara, hoje vai dar tudo errado. Meus pais tinham viajado, chamei a menina para ir lá para casa. Falei, hoje vai dar tudo errado, né? Quando deu 3 horas da tarde, eu falei, vou botar aquele louvor Open the Eyes of My Heart, mas não vou escutar muito, né? Só
só porque eu queria ouvir. E eu coloquei um vídeo e era um garoto cego cantando essa música. E tinha, né, uma perspectiva anterior que, antes de começar a música, eu já estava chorando. Né? Começava a contar a história dele e eu comecei a chorar. Enquanto tocava a música, o meu coração começou a queimar. E eu falei, pronto, vou infartar. Eu falei, cara, vou infartar. Com 25 anos, o abuso de drogas o tempo inteiro, fumando, bebendo, dormindo mal, comendo mal. Eu falei, vou infartar, é agora. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, cara, vou orar. Vou pegar a Bíblia da minha avó, porque a Bíblia da minha avó ficava guardada, né, numa escrivaninha. Abri essa escrivaninha, peguei a Bíblia dela e comecei a orar o Salmo 91. Né, que era o salmo que ela sempre orava para mim, e eu li aquilo de lá em terceira pessoa, botei em primeira pessoa, comecei a barganhar com Deus. Eu falei, Deus, se você quiser falar comigo, é agora. E aí Deus me convidou a abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. E daí deu Neemias 1:9, convertei-vos a mim. Cara, na hora, eu admito que a queimação passou. Eu falei, não, isso aqui deu errado. Eu abri no momento errado, não era isso. Fechei a Bíblia, falei, não. E a queimação passou na hora. Olha só. Aí eu falei, cara, peraí, não é possível. Eu fui pro estúdio. Chegando no estúdio, apertei outro baseado desse tamanho, comecei a fumar. E dali, hoje eu sei que é o Espírito Santo, sim, né? Mas o Espírito Santo me convidou a mandar mensagem para um amigo meu, que era um amigo que eu sabia que era da igreja. E o nome dele é Lucão, hoje ele é pastor, né? Ele é uma bênção. E hoje a gente não congrega mais junto, mas, cara, que Deus te abençoe, porque esse cara, eu mandei mensagem para ele, eu acho que ele deve ter ficado também com um certo temor, assim, falou, o que esse cara tá me mandando mensagem? Que ele sabia que eu era muito ruim. Sim. Ele sabia, dos ruins eu era o pior. Aí ele falou, o que esse cara tá me mandando mensagem? Eu falei, cara, queria ir lá na sua igreja. Aí ele, não, vamos, né? Isso foi numa quinta-feira, era culto de cura e libertação, cheguei lá, não senti nada. Falei, cara, não, acho que não era não, esse negócio aqui de crente não foi pra mim não. Beleza. Na outra semana, quinta-feira de novo, comecei a fumar mais uma vez no estúdio. Falei, cara, vou mandar mensagem para esse cara de novo. Ele falou, cara, vem aqui no domingo. Mas vem mesmo, não deixa de vir. Quando eu fui... Não, isso foi na quinta. Sexta, sábado, eu fui para Guarapari. E eu já tinha pensado 1000 desculpas para não ir no domingo. Uhum. Só que quando chega no sábado, a menina com quem eu tava lá em Guarapari... ela olha pra mim e começa a falar, Vinícius, você tá um pouco diferente. Você não tá mais tão doido. Aí eu falei, cara, eu tô ouvindo uns louvores meio crentes, cara. Não sei o que tá acontecendo comigo, meu coração tá meio mole, né? Eu tô chorando por qualquer coisa. Não sei, acho que Deus quer falar alguma coisa comigo. E ela pegou e falou assim, cara, eu sabia que não era pra eu ter vindo, porque eu sou ex-convertida. Ela começou a chorar para um lado, eu comecei a chorar para o outro. No final ela se converteu, ela voltou para casa, se converteu, né? Glória a Deus para a vida dela também. E eu voltei para casa com uma pulga na orelha. Eu falei, vou ter que ir nesse domingo. Sim. Foi no domingo e, cara, ali eu aceitei Jesus, porque aonde eu ia, eu só conseguia falar de Jesus. Onde eu ia, eu só conseguia pensar em Jesus. E a partir dali eu comecei a querer conhecer Jesus. E a partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, a minha vida foi transformada, né? Mas as pessoas pensam, foi transformada, né? Tipo, como assim? Nesse mesmo sábado, eu peguei era realmente um montante grande que eu tinha em droga ali. Joguei pela janela e falei... Na hora que eu joguei, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Era a última que eu tinha. Eu não tinha ficado... um dia sem fumar durante 5 ou mais anos. Uhum. Eu falei, como que eu vou dormir hoje? E daí eu falava, cara, era a última. E o Espírito Santo já fez aquele turnaround falando, essa era a última. Uhum. Depois daquilo dali eu nunca mais fumei. Além disso, minha família não confiava mais em mim, né? Tipo, tinha perdido o amor de todos os meus amigos. Sim. E eu consegui reestruturar tudo isso. E Deus me deu tudo em dobro. Mesmo sem merecer.
nada. Quem olha para mim hoje, né, não consegue entender o que Jesus fez por mim. Sim. Não consegue entender, não consegue. Até hoje eu também não consigo entender, mas eu confio, né, porque eu era ateu, eu não acreditava em Cristo, eu não acreditava nas coisas do mundo espiritual. E hoje eu provei isso. Eu provei o Espírito Santo, eu provei, eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é real. E a partir do momento que isso é real, isso tem que mudar toda a realidade que está à sua volta. E a partir do momento que começou a mudar a minha realidade, eu comecei a perceber que não existe vida fora de Cristo. Por isso que eu falei que eu tenho 25 anos de idade e 2 anos só de vida. Sim. Né? Porque eu só passei realmente a ter vida depois que eu conheci Jesus. Só comecei a ter vida depois que eu conheci Jesus. E isso, cara, falei que fiz uma palestrinha, né? Falei tá doido, rapaz, a gente tá amando te ouvir aqui. Mas daí, cara, e o que isso ensina, né, cara? O que isso me ensina, na verdade? Você tinha falado da parábola do filho pródigo, né? Sim. Lucas 15. E exatamente isso que Deus tem gerado no meu coração. Por quê? Porque, cara, o que Jesus fez na minha vida, Ele faz o tempo inteiro. Sim. Ele faz o tempo inteiro, Ele cura, Ele liberta. Ele realmente, Ele faz isso, Mas existe uma coisa que a gente precisa aprender, que é literalmente mergulhar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um tesouro. E a gente tem que descobrir as coisas que estão ali ocultas. Então, Deus falou no meu coração sobre a parábola do filho pródigo. E, assim, já tem algum tempo que Ele tem ministrado, né, no meu coração sobre isso. E uma coisa que me chama bastante atenção na parábola do filho pródigo é com relação a como esse pai se portou, né, diante dos 2 filhos. Né, você tinha ali um filho que ele pede antecipação da herança, né, e o pai aceita, né, e reparte a herança entre os 2. Né, se a gente traz isso para uma lógica moderna ou para uma lógica, né, oriental, a gente vai perceber que esse conto ele não faz sentido nenhum. Né, se você parar para olhar. Por quê? O pai não tinha morrido ainda. Exatamente. Né? Se você parar para pensar, no Oriente Médio não existia transferência de herança entre vivos. Você não podia transmitir a herança a partir, né, de um ente com vida ainda. Então, o filho estava declarando para aquele pai que ele o considerava morto. Né? Então, assim, só de começar a analisar essa parte, você já falou, opa, peraí. Por que esse pai, né, não deu um tapa nesse filho, corrigiu, né, ou o irmão mais velho dele também não o repreendeu na hora que ele estava fazendo isso? Então, é uma parábola que soa um pouco estranho. Mas é mais estranho ainda, porque se a gente para e pensa na nossa lógica moderna, também geraria o mesmo estranhamento. Né? Se a gente tem 2 filhos, o qual ele é realmente dedicado, ele ajuda em casa, né? Ele é um cara que é prestativo, tá ali ajudando o pai, em toda a brecha ele tá. E tem um outro que não liga para nada, né? Ele realmente não estuda, né? Bate o carro, o pai vai buscar ele na delegacia. E daí, esse filho mais novo, ele pede herança, o pai divide, esse filho se arrepende, volta, o pai aceita. Gente, não faz muito sentido. Mas nada que Jesus falava era sem sentido. Tudo tinha um propósito fenomenal por trás daquilo. Então, a gente tem, né, pela perspectiva oriental, algo que não faria nenhum sentido. Na perspectiva ocidental moderna, também não. Até porque, né, a figura paterna, atualmente, ela tem sido cada vez mais sucateada, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tem desenhos que menosprezam a figura paterna, né? Os Simpsons, Modern Family, eles fazem literalmente uma chacota com o papel do pai, né? E o que essa parábola ensina, na verdade, para o meu coração? A gente tem, né, o início dessa parábola falando desses 2 filhos, mas antes disso tem uma história, né? Porque essa história da parábola dos 2 filhos começa com continuando.
E isso sugere que exista uma história anterior, que é a parábola da dracma perdida. Né? Uma mulher perde uma dracma em casa e, do nada, ela acha e sai para comemorar com as vizinhas e com as amigas. Mas por que ela deu tanta importância para essa dracma? Cara, se você para estudar, a dracma nada mais era do que uma parte do dote que ela recebia, né? Porque a mulher, na época, ela não trabalhava, e a dracma que ela recebe, ela poderia tanto, né, costurar, né, no véu que ela ia casar, ou costurar em alguma tiara, para que, caso o marido dela faltasse, ela pudesse utilizar essa dracma para poder voltar para casa de algum parente, ou, né, voltar para casa do pai. Então, aquela dracma que ela perdeu significava muito mais do que uma simples moeda, significava a própria salvação dessa mulher. Sim. Então a gente tem ali a parábola dos 2 filhos, uma da dracma, e essa parábola da dracma ela começa com um ou, que sugere uma história anterior, que é a parábola da ovelha perdida. Uma ovelha que foi perdida no deserto e que ela foi achada pelo pastor. Então a gente tem 3 parábolas, só que o contexto, na verdade, vem anteriormente, porque tem um então, antes disso tudo, em Lucas 15, que pressupõe que existe uma história e um contexto anterior, que é exatamente o cerne de tudo, no qual Jesus ele começa a sentar com os publicanos e com os pecadores, e ali, né, ele estava ali recebendo eles, né, e receber era algo que, né, gera até um certo... Como assim, cara? O rei da glória ele vem receber pecadores e publicanos? Né? Não vem sentar com escribas e fariseus? Por quê? Né? Mas ele estava ali sentado com pecadores e publicanos, e os escribas e fariseus repreendem Jesus. Eles falam, peraí, você vai receber os publicanos e pecadores? E Jesus vai até eles e fala, peraí, por que vocês não vêm, né, para poder receber eles também? Então, a gente percebe que, voltando aqui agora de trás para frente, tem 3 histórias que fazem total sentido a partir do momento que você entende o que Jesus quer falar com isso. A primeira história, a gente tem uma ovelha que está perdida fora de casa. Qualquer animal que está perdido fora de casa sabe que está perdido fora de casa. Né? Quem já perdeu um cachorro e achou, sabe que o animal sabe disso. Ele tem esse sentimento de, né, que perdeu o dono. Uma dracma perdida, que é alguém que está perdido, né? No caso, uma moeda, né, inanimada. A gente tem algo que não sabe que está perdido dentro de casa. Então, algo que está perdido fora, que sabe que está perdido fora. Sim. Algo que está perdido dentro, que não sabe que está perdido dentro. E na parábola do filho pródigo, um que está perdido fora e outro perdido dentro. Né? Isso me gerou um constrangimento grande quando eu fui entender, porque o filho que estava perdido fora, isso é claro para a gente visualizar. Mas você percebe que existia um outro filho perdido dentro, porque a partir do momento em que o pai reparte-lhes a herança, você percebe que ele não repartiu para um só, ele não entregou para um só. Sim. Então, o filho mais velho, ele também recebeu, ele não repreendeu como a segunda figura mais importante ali da hierarquia, né, da família, ele não repreendeu o irmão mais novo. Então, aquilo dali, o silêncio dele já era algo que já era comprometedor para ele. Então aqui a gente já tem uma situação em que esse filho pródigo, né, o filho que permanece, ele além de receber herança, ele considera o pai morto e ele talvez não fosse tão sincero quanto o filho mais novo. Sim. Mas ele também considerava o pai como morto. Tanto que quando, né, o filho volta, o filho pródigo volta, ele fala, peraí, pai, como é que você está aceitando esse cara de volta? E se a gente para analisar, é exatamente o que aconteceu no início da parábola, no início de toda a parábola, que é quando os escribas e fariseus, que podem ser comparados ao o filho que permaneceu, realmente se iram contra Jesus quando ele recebe os pecadores de volta, né? Que no caso seria o filho pródigo. Então, isso para mim é uma coisa que me ensina bastante. Por quê? Porque Jesus, cara, se você para pensar, ele não tem lógica Jesus ter sido rejeitado.
Não tem uma lógica que você consiga entender. Porque o cara multiplicava pães, o cara curava enfermos, o cara... Peraí, ele andava sobre as águas, velho. Como que ele foi rejeitado? Aí você para e pensa. Ele foi rejeitado porque ele começou a perdoar pecados, ele começou a curar leprosos, ele começou a perdoar pecadores publicanos, começou a perdoar adúlteras. Aí isso já não alegrava mais a parcela do alto escalão dos escribas, dos fariseus. Isso já começou a perturbar a ordem. Né? Porque por mais que você queira acabar com o pecado, por mais que você queira lutar contra o pecador, é interessante que eles permaneçam onde estão. Porque daí eu consigo conviver melhor com o meu próprio pecado. Entende? Então, o que essa parábola me ensina é que você pode estar perdido fora, sabendo que está perdido fora, perdido dentro, sem saber que está perdido dentro, e na situação do filho pródigo e do filho que permaneceu, um perdido fora e outro perdido dentro. Mas existe sempre um que está à sua procura. Sim. E se você foi encontrado por esse um, que é Jesus, se renda, porque você vai viver a plenitude dos seus dias. Você realmente vai começar a ter vida. Eu estava perdido fora, mas eu sempre falo para as pessoas que talvez estejam perdidas dentro da igreja, né? As pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que ficam ali só por tabela, né? Cumprindo escala, né? Cumprindo coisas que estão ali só para estar mesmo, né? Cuidado, porque aquele que tá te procurando, ele quer te achar, né? Então, cuidado para você não permanecer perdido durante tanto tempo, né? Amém. E é isso. Rapaz. É que você falou do filho pródigo, eu fiquei... Já veio... Tá sendo bom pra você também aí em casa? Pra mim, tá sendo ótimo. Eu creio que você procurou depois as respostas, né, de muita coisa que você viveu, que às vezes você não tinha até por não acreditar, né, por ser ateu e tudo, né? Mas hoje você vem, poxa, eu passei isso, eu fiquei tanto tempo passando por isso, talvez porque o Senhor hoje queria me responder que o tempo que eu passei era necessário para eu ter essa resposta e tal. Eu creio que você vem remoendo, né, Vinícius? Tudo que você passou e veio, e hoje você vem entendendo o porquê que Deus ele faz as coisas como faz, né? Porquê que existe o tempo para todas as coisas, como diz a palavra, né? E, cara, como é bom te ouvir, mano. Como tá sendo bom aqui te ouvir e conhecer. Eu sou fascinado, cara, por pessoas que são transformadas, né? Eu gosto muito de ouvir Rodolfo Abrantes. Nossa. É um cara que, assim, eu acredito que um dia ele vai estar aqui no Coffee Music, eu creio nisso. Em nome de porque Jesus. É um cara que eu gosto demais de ouvir ele. Porque é um cara que também ele passou um pouco o que você passou. A história dele parece muito com a sua história, né? Uma vida promíscua, drogas, né? Mulheres, uma vida imoral, um lixo, né? Uma vida de lixo, e foi transformado por Deus da mesma forma, né? Ele tinha bolotas debaixo do braço e do nada sumiu aquele mal que ele tinha, né? E, cara, Deus ele faz, Deus ele Deus ele não tem como dimensionar Deus, não né? Tem como. Deus ele e ele faz da forma que ele quiser, né? Quando ele quiser, né? E eu acredito que a sua família deve ter se convertido algumas pessoas. Eu posso dizer que... Alguns amigos também, né? Cara, essa que é a parte legal do evangelho, porque você percebe que quando você está realmente preso na videira verdadeira, você começa a gerar também. Sim. Né? Então, assim, meu pai se converteu, né? Minha mãe se converteu,
né? Eu tenho aí inúmeros amigos, cara. Meu direct é muito engraçado isso, porque os piores vêm me procurar também, né? Então, assim, quando veio uma mensagem, aí eu falo, gente, o que eu vou fazer? Eu falo, gente, o que eu vou fazer? Eu lembro, né? Aí o Espírito Santo vem me lembrar que eu não vou fazer nada. Eu tenho que não atrapalhar o fluir do Espírito Santo. Então eu vou lá, apresento Jesus, né? Falo de Cristo. E, cara, é impressionante como que a transformação gera transformação. Né? Porque se você foi verdadeiramente transformado, a sua transformação vai gerar. Testemunho vivo, né? Testemunho. E, por exemplo, sabe o que eu acho maneiro? Você falou que você acha maneiro testemunhos de conversão, né, e tal. De histórias mudadas. Eu acho maneiro a pessoa que cresceu na igreja e nunca saiu. Sério, eu falo, cara, esse cara não quis experimentar e ele confia plenamente que aquilo que ele vive é o melhor pra ele. Eu admiro esse cara, velho. Eu tô até arrepiado aqui. Eu falo, esse cara é punk rock. Esse cara é fora do normal. Porque eu precisei experimentar o pior pra saber o que é melhor. Sim. Ele já sabe o que é melhor desde o berço. Sim. Você fala, nossa, cara, que confiança, que sabedoria. Né? Então eu convido aí todos que, né, provavelmente vivem aí uma vida inteira de evangelho, não sai não. Porque você não vai encontrar vida lá fora. Eu já procurei de todas as formas, com droga, mulher, bebida, dinheiro, poder, fama, tudo. Eu tentei de tudo. Não tem nada assim que me passe pela cabeça que eu não tenha tentado. E eu não encontrei vida em lugar nenhum. Só quando eu conheci Jesus realmente que o vazio que existe em mim foi preenchido. E tem uma máxima que eu carrego para minha vida que é o seguinte: você acredita que Jesus pode preencher qualquer vazio? Sim. E se você tem um vazio não preenchido por Jesus, qual que é o tamanho do seu vazio? É um vazio do tamanho de Jesus. Qual que é o tamanho de Jesus? Imensurável. Então, se você tem um vazio dentro de você que você não preenche com Cristo, você tem um vazio do tamanho dele. E o vazio do tamanho de Cristo é simplesmente imensurável. Você não vai curar isso com nada. Psicólogo, você pode ir aconselhado, ir para psicólogo, para psiquiatra, faça o tratamento que você tem que fazer. Mas existe algo que só Cristo vai te dar. Você só vai encontrar em Jesus. Não adianta. Não vai ser droga, não vai ser mulher, não vai ser bebida, não vai ser uma boa condição financeira, não vai ser um carro do ano, não vai ser uma casa. Pergunta para quem tem. Sim. E Vinícius, hoje você tem à disposição a mesma coisa que você tinha. Mais, né? Mais ainda. Muito mais. Mais ainda. E hoje você consegue através da sua transformação rejeitar porque você encontrou a pérola de grande valor, né, cara? Cara, é louco porque... E você que já, só nos cortando, você que já viveu as experiências que tudo isso dá, hoje você pode dizer que a experiência com o Espírito Santo não tem como comparar com... Incomparável. Bom, existe uma coisa que é muito engraçada. Para cada levantar que o céu vem propor na sua vida, existe um levantar do inferno também, porque o diabo ele não quer ver você saindo do lodo. Ele não quer que você conheça Cristo. Sim. Então, quando ele vê, por exemplo, jovens adorando a Deus numa sexta-feira à noite, você acha que o diabo não está preocupado com o cara que está na festa? Sim. Ele não está preocupado, porque ali ele já está servindo ao propósito do diabo. Agora ele está preocupado com a sua vida que está lá na igreja, o diabo. Ele quer te tirar dali. Então, quando você percebe que assim, você tem que ficar muito mais atento para as coisas que você vive, né, para aquilo que você adora, onde você tem deixado o seu tempo de adoração. Porque experimentar o Espírito Santo realmente é a melhor coisa que eu já experimentei na minha vida. Agora, como que eu faço para poder viver uma vida de adoração para Deus? Será que é só no meu momento devocional ali que eu tenho para poder, né, adorar a Deus? Ou se eu vivo uma vida devocional? Sim. Né? E isso é uma coisa que mexe com qualquer um. Então, assim, eu posso dizer por mim.
a minha vida ela só começa realmente a fazer sentido a partir do momento que eu vivo tudo inteiramente para Cristo. Sim. Tudo. Tem até um pastor, Anderson Silva, às vezes eu gosto de ouvir ele. Ele falou essa questão. Ele falou que surgiu alguma coisa na igreja e tal, e aí o pastor falou que tinha que orar 15 minutos por dia. E aquela preocupação, não, aqueles 15 minutos eu tenho que orar. E aí ele falou, eu não passo 15 minutos sem falar com o Senhor. Eu não preciso de orar 15 minutos. Eu não passo 15 minutos sem falar com Ele. É o tempo todo. Eu não preciso de parar 15 minutos do meu dia para falar com Ele, porque eu já estou falando com Ele. Tá entendendo? É verdade. E eu acho que é fundamental, né? É a peça-chave, cara. É fundamental. É a peça-chave. É o relacionamento, né, Vinícius? Sim, ele é um Deus, a gente tem um Deus relacional. O Espírito Santo tá aí para poder te auxiliar nos momentos em que você precisa, mas também para te direcionar o tempo inteiro. Sim. Então, quando eu sigo os meus dias sem a direção do Espírito Santo, eu tenho uma certeza que vai dar errado. Eu tenho uma certeza que eu vou sair do centro da vontade de Deus. E para quem é crente, não existe nada pior do que sair do centro da vontade de Deus. Você pode ser bem sucedido da maneira que for, você pode ganhar na Mega Sena, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você é um perdedor, não adianta. Esses dias eu tive uma experiência, inclusive foi com o pai do Fred, né, seu grande amigo. Só Fred, quem é Fred? Fred é meu irmão, nosso irmão, né, primo de Vinícius. Mandar um beijão para ele. E Fredão aí, beijão pra você. A gente não esqueceu de você. Eu tô te esperando pra você continuar perdendo na pelada pra mim e tal. Você sabe que... Rapaz, ele joga mal pra caramba. Demais. Precisamos melhorar. A gente tem que orar pra aquele pé dele. Mas é o pé de Ryu, né? Pé de Ryu. Rapaz, mas uma coisa que eu aprendi recentemente foi, sabe o quê? Com o pai dele, com o tio Fred, que ele é pastor. Sim. A minha vida inteira eu olhava o tio Fred como um fracassado. Eu olhava ele como uma pessoa que não tinha sucesso, porque ele não teve sucesso na vida dele financeira. Ele teve durante um tempo, chegou no ápice e depois ele perdeu aquilo que ele tinha. E eu falava, poxa, cara, eu quero trabalhar para não ser igual esse cara. E fiquei, ó. É mesmo? Até o momento em que eu me converti. E daí eu comecei a conversar com o tio Fred. E a cada fala que ele falava da Bíblia. Cada ação que ele agia como Jesus. E aí eu comecei a entender que aquilo que eu considerava como vitória já não era mais vitória para mim. Ele me ensinou que a vitória que a gente tem no mundo secular não se compara com ser conhecido como filho de Deus. Então, quando eu reparei no erro que eu tinha cometido, eu até pedi perdão para ele chorando, né? Chorei e tal, pedi perdão para ele. Mas eu entendi, cara, que não adianta você ter sucesso na sua vida secular, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter carro, casa, se você não tiver com seu nome escrito lá no livro da vida, cara. E é isso que ele tem, né? Então, ele me ensina hoje a viver, literalmente. Então, tio Fred, eu agradeço por tudo que você tem feito, né, por todos os papos, por todas as puxões de orelha, né, porque você é um exemplo para mim mesmo, de caminhada e de perseverança, porque o tesouro que você tem não está aqui na terra, né? Para nós, né? Para nós, esse tesouro aqui uma referência para nós, ele né? Esse tesouro daqui, ele envelhece, enferruja, vai ser roubado uma hora, mas aquilo que você constrói pro Pai, isso daí tá guardado no céu. Muito bom, mano. Faz mais uma pra gente aí. Vamos fazer essa daqui, na verdade é uma rimanescência, né? Eu não sei, pra quem não conhece, rimanescência é quase um rap, né? Mas você faz um poema falado. Então vou fazer isso daqui, vou ter a ousadia de fazer uma rimanescência aqui. A intenção da rimanescência não é muito cantada, né? A gente vai ver que vai ser Isso aí é o seu estilo musical, na verdade, né? A primeira foge completamente do meu estilo musical. O seu estilo vai ser esse aqui. Entendi. Tem uma outra depois que ela mistura um pouco, né? Porque eu não sei, a verdade é que eu não sei cantar. Eu canto mais porque, né? Tipo, mais porque a composição pede.
mas se eu pudesse eu só rimava. Só rimava. Mesmo. Só rimava. Sim. Só rimava. Não saber cantar é você tá falando, né? Mas você que tá falando isso. Se Deus ajudou ali, a gravação saiu boa. Porque no que depender Rapaz, de mim... suas composições tá de parabéns, né? Glória a Deus. Eu creio que são dons e talentos que é Deus que nos dá, né? Amém. E aonde você entra, Vinícius, isso aí é algo que, assim, é muito interessante, porque aonde você entra, eu não vou entrar, cara. Meu pastor fala a mesma coisa, velho. Eu não vou, cara. O meu pastor fala, eu fico... Sabe por quê? Assim, a grosso modo falando, existem tribos, existem grupos diferentes, etnias diferentes. É verdade, é verdade. Você tá entendendo? É verdade. E, cara, o público que você fala e o público que te ouve, eles não vão me ouvir. É diferente, a linguagem é diferente. Então, o mundo do rap, a gente até falou no César. O César, eu não sei se ele é evangélico, temente a Deus. Ele é evangélico. Porque eu sei que a família dele ele é também. Então. Eu já tive até a experiência de estar no estúdio com ele. Ele ofereceu muita droga pra ele. E ele nunca consumiu. Né? Nunca. Pois é um cara que é uma referência aqui no estado, principalmente, mas ele já é a nível Brasil, né? Não sei, até mundial, né? Mundial, provavelmente. Mas é uma referência no rap. Sim. E um ponto que eu acho muito interessante, que Rodolfo Abrantes também falou isso, que ele falou que nós servos de Deus, tementes a Deus, filhos de Deus, no âmbito musical, a gente precisa realmente... eu não tô fazendo aqui não estou convidando ninguém a ir para o secular, não é isso. Mas quem já está no secular e é servo de Deus, precisa estar nesses lugares mesmo, como César. Para ser diferença. Para ser luz, para ser sal nesses lugares. Entendeu? Para que através da vida deles, você pode falar hoje que você oferecia droga para ele e ele rejeitava. Eu ofereci várias vezes, ele rejeitou. Porque é um servo de Deus que, apesar de estar no secular, ele está sendo luz ali. E né? Tem até desculpa te interromper, mas quem não escutou a última discografia do César, vale a pena escutar. Ele até tem uma música que fala Pretinha, né? Que ele fala sobre a Bíblia, cara. E ele faz uma analogia que você no início você começa a escutar, você acha que é para uma mulher, mas aí você fala, peraí, isso aqui não tem nada de mulher não, isso aqui é Bíblia pura. De repente, né, já muda. Eu escuto bastante o César, eu achei ele um gênio. Muito legal. Um gênio. Faz aí pra gente então, qual o nome dela? Essa daqui é Isaías 53. 53, beleza. É assim. Quem creu em nossa pregação? O Rei da Glória veio sem beleza e formosura. Ele era humilhado e rejeitado entre os homens, mas nós somos sarados pelas suas pisaduras. Homem de dores, experimentado no trabalho, as faces se viravam sem dar atenção alguma, mas tomou sobre si as nossas enfermidades, levado a batedouro como uma ovelha muda. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e sobre ele estava o castigo que traz a paz. Ele entregou sua vida em oferta pelo pecado, pregado no madeiro, foi morto em meu lugar, contado com os transgressores sem ter feito injustiça. Seu sangue vertido no madeiro é o que me justifica. Como raiz de terra seca, nele não tinha beleza, mas o desejamos porque nele está a vida. O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, para buscar todas as ovelhas que estavam perdidas. Abra o caminho para que entre o Rei da Glória. Sua obra redentora veio para me dar a vida. Eu tentei me esconder por trás de frases, mas molduras boas não salvam quadros ruins. Eu tentei me esconder pra não encarar a verdade. Aquilo que eu fui já não faz mais parte de mim. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu falho. Eu sempre tive coisas que eu nunca mereci, e todas as vezes que eu tentei apontar culpados, a verdade impetuosa se voltava contra mim. Eu me deixei cegar pelo meu próprio orgulho, até que não sentisse mais você aqui. Quando não sobrou nada, me ergueu de novo. Eu quero investir minha vida inteira em te servir.
Muito legal, cara. Muito legal. Aqui... Você que escreveu essa letra, né? Sua, né? Essa aqui foi. Isaías 53. Muito bom. Vinícius, prazer, cara. Prazer demais, mano. Ter você aqui comigo. Prazer é tudo meu, cara. Tá bom? Prazer é tudo meu mesmo. Eu creio que o pessoal gostou demais também. Deixe seus comentários aí, tá bom? Quem estiver vendo no YouTube, quem estiver vendo no site também, pode deixar uns comentários aí. Eu queria aqui só passar aqui para agradecer também 2 apoiadores aqui do Coffee Music, que é o Coletivo das Artes, que é uma escola de música. A Dalgisa Rosa, um beijão para você. É a minha professora de canto. Tá explicado, então. O coletivo é um grande apoiador aqui. Tá me ensinando a cantar, né? Rapaz, pelo que eu vi agora há pouco, eu fiquei impressionado com a composição desse cara aqui. Com isso. Gente, quando lançar, por favor, só ver. Não vou falar pra você gostar, não, porque você vai gostar naturalmente. Mas acompanha o trabalho, porque o negócio tá lindo. Você acha que cabe um rap lá no meio? Daquela Rapaz, Amor de Deus? Cabe, eu acho. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Toca uma palhinha dessa daí, cara. Essa tá maravilhosa, cara. Maravilhosa. Sério. Eu acho que vale a pena, hein? Deixa eu pegar seu tripé e a viola também. Que eu acho que vale a pena, hein? E também queria agradecer, pode me dar aqui, agradecer também a Cafeteria Bedrock. Cafeteria Bedrock é uma cafeteria, só pega o seu microfone aqui. Cafeteria Bedrock pode pegar o seu. Aí. Bedrock é uma cafeteria que... no Jockey, essa cafeteria, ela toda sexta-feira vai ter música gospel ao vivo, cara. Nossa, olha que legal, demais, hein? Isso é raro acontecer, né? É raro. Isso é raro acontecer. Não tem aqui não. Tinha muito tempo num lugar, Óleo de Alegria. Eu fiz muito voz e violão lá, muito. Nossa, cara. Mas agora a Cafeteria Bedrock, que é um dos apoiadores também, parceiro, vai começar a fazer. E a gente vai divulgar aqui bastante. Vale a pena conhecer essa cafeteria ali no Jockey, ali, muito legal. Nossa. Tá bom? Vou colocar o Instagram deles aqui embaixo também para vocês. Tá bom? Mano, você é bom de coisa assim no improviso? De rap no improviso? A gente tenta, eu já fiz bastante. Ó, eu vou cantar um pedacinho da Amor de Deus aqui. Gente, não tinha nada combinado aqui não, tá? Eu vou cantar um pedacinho de Amor de Deus, você tenta fazer uma rima aí. Eu vou tentar. Tá bom? Aquela 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor... ficou maravilhosa demais. Tá bom? Eu tô até pensando aqui, porque eu não quero estragar. Não, ó... Gente, ó, não tava combinado isso, hein? Já deixa o like. Vai sair ainda. Quando que vai sair? Vai, não, hoje, tá saindo hoje. Ela tá saindo hoje? Tá saindo hoje. Hoje, no caso, sexta-feira, entendeu? Não, mas a sua porque música... esse programa aqui é gravado. Aí vai sair sexta-feira. Não, então... mas a sua gravação... Ah, não, a minha não. A minha vai sair, eu vou colocar a data ainda. Vai lá no meu Instagram que vocês vão ficar sabendo de tudo. Qual que é o Instagram? Felipe Figueiredo Oficial. Vou colocar aqui embaixo também. Vou colocar do Vinícius também. Qual é o seu? O meu é... Eu nem sei direito. Vinícius Eiras 94. Vou colocar aqui embaixo também para vocês ouvirem. Vamos fazer? Vamos tentar? Vamos tentar. Acho que dá pra tentar, hein? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tivesse toda a fé do mundo, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu doasse minhas riquezas aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. Esse amor que vem de Deus é o que me transforma, que liberta e que traz a paz. Esse amor que vem de Deus me redimiu e por seu sangue uma vida eterna ele traz. Lá, Vinícius.
Deixa eu pensar em uma rima aqui. Eu tentei me esconder por trás de frases, mas molduras boas não salvam quadros ruins. Eu tentei me esconder pra não encarar a verdade. Aquilo que eu fui já não faz mais parte de mim. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu falho. Eu sempre tive coisas que eu nunca mereci, e todas as vezes que eu tentei apontar o culpado, a verdade impetuosa se voltava contra mim. Eu me deixei cegar pelo meu próprio orgulho, até que não sentisse mais você aqui. Quando não sobrou nada, me ergueu de novo. Eu quero investir minha vida inteira em te servir. Esse amor que vem de Deus. Tinha que fazer uma saiu. É amor que me transforma, que liberta e que traz a paz. Oh, oh. Esse amor que vem de Deus me redimiu e pôs o sangue, uma vida eterna ele traz. Aí, garoto! Rapaz, essa ficou boa demais, hein? Essa ficou boa demais. Essa ficou boa demais. Gente, ó, não tinha nada combinado, não falei nada com ele, eu cantei antes um pouquinho. Rapaz, eu fiquei assustado. E esse cara é bom, tá? Porque não tinha nada combinado. Não, mas essa aqui já tava feita já. Já tava? Você só encaixou aí? Só encaixei, porque na hora eu fiquei, gente, eu não vou estragar esse momento. Cara, muito bom, Vinícius. Cara, brigadão, cara. Foi muito legal, muito bom te ouvir sua experiência. Foi edificante pra gente. Amém, cara. Tá bom? Demais. Eu não sei o que você tem de planos, eu sei que a sua vida hoje está entregue ao Senhor, né? Já não são mais meus planos, mas... E eu creio que, cara, Deus vai te levar em muitos lugares, Amém, mano. Cara. Em muitos lugares e... É só o começo. Eu tô aqui pra ser usado mesmo. Se Deus usou a mula de Balaão, né, não cara? Por que não vai me usar? Se usou uma mula, como é que não usa a gente, pô, né? Por favor. Eu oro pra Deus assim. Eu falo, Deus, você usou a mula, me usa também, né? Muito legal. Quero ser usado também. E é isso aí, cara. Que você possa trilhar os caminhos de Deus aí e levar essa mensagem aí o que ele fez na sua vida para muita gente, porque eu creio que muita gente está precisando de ouvir essa mensagem, porque às vezes muita gente está enterrada onde você estava e através da sua mensagem essas pessoas vão conseguir ter esse encontro com Deus, né? E eu creio muito que Deus ele vai te usar muito mesmo. E conte comigo, tá, mano? Amém. Ou até perdido dentro de casa, né? Porque às vezes tem pessoas que estão perdidas dentro de casa. Quando eu falo casa, eu me refiro à igreja. Igreja também. Tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja e, cara, já chegou o tempo, né, em que a gente precisa de mais pastores e menos ovelhas, né? A gente precisa de estar levando o evangelho para as pessoas, porque, cara, eu pelo menos quero antecipar ao máximo a volta de Cristo, quero fazer com que todo mundo conheça Jesus ao máximo possível para que ele volte logo, né? Então, a gente tem que ansiar por isso, né? Todos os dias, cara, orar para que Jesus volte logo, logo, logo. É isso aí. E enquanto isso, né, a gente vai pregando o evangelho, vai, né, vivendo a plenitude dos nossos dias, porque só existe, né, verdade, só existe vida depois de Cristo. A gente vai fazer aquela última ainda? Cara, vão para fechar. Para fechar. Então vamos lá então. Deixa eu colocar aqui para você de novo. Essa daqui é boa, daqui cara. Eu queria até fazer com você um dia, tá? Não, a gente vai fazer. Vamos gravar isso mas aí. Mas aí você canta, você toca e eu não, a gente vai tocar junto. Peraí, eu oro. Vai. A gente faz aquela parte, eu oro. E você ora? Eu oro. Peraí, coloca... Mas você toca, canta e ora. Ó, professores de canto, qual que é o nome do... Adalgisa. Lá do você tá de parabéns, das Artes. Rapaz, o menino tá demais. Vamos fazer aqui a ultimazinha, né? Que é essa daqui. É uma composição que eu particularmente gosto muito, porque ela conta a minha história, né? Se você parar pra pensar um pouco, Só arrumar aqui pra você. Ela conta a minha história, né? Tipo, de uma forma um pouco lúdica. Muito Mas bom. vamos lá. Vai lá. Ó, vamos terminar com essa. Você que ficou até aqui, um abraço pra você. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? E é isso aí, né? Só queria falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não conhece Jesus ainda,
cara, não perca a oportunidade, né? Esquece tudo que você já passou, todas as decepções que você já passou com a igreja, com um familiar que, né, não revelou ali a imagem de Cristo. Cara, vai conhecer a Jesus, né? Você pode começar ali por Mateus, Marcos, Lucas. Conhece esse cara, né? Se você nunca teve a experiência, pega ali, começa a ler, ora para o Espírito Santo, pede para ele te auxiliar nessa leitura, porque ele vai estar do seu lado, ele vai estar te ensinando a como você lê as Escrituras. Então, cara, não perde a oportunidade de viver, porque se você está achando que você vive longe de Cristo, velho, você só tá existindo, né? Então, né, fica essa dica aí. É isso aí, eu ia te falar, eu ia te perguntar o que você queria dizer pro povo, você já falou. É, então. Já falei, gente. Você é transformado. Eu não perco a oportunidade, não. Tem como não falar, né? Tá fluindo, né? Gente, é a mesma coisa, você já comeu um doce gostoso? Você fala pra todo mundo, você fala, né? nossa, cara, maravilhoso. Você já experimentou uma sensação maravilhosa na sua vida? Você sempre quer compartilhar. Se fosse ruim, eu guardava, não falava pra ninguém, mas como é maravilhoso, transformador, uma coisa que eu não consegui até hoje ver um ponto. Ah, não, tem um ponto ruim sim. Tem um ponto ruim sim. Porque você tem que permitir que a transformação ocorra. E nesse processo não é tão fácil, né? Você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que abrir mão do seu ego, você vai ter que mudar para ser transformado. Mas, cara, eu te afirmo que, sem dúvida nenhuma, foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida, né? E é isso, fechou? Valeu, vamos então? Vamos então. Então valeu, gente. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Vamos de música. Eu cansei de viver sem você do meu lado. Cheguei a acreditar que era pra ser assim, sem perceber que tava bem perto do fim, tão longe do caminho que leva a você, sem entender porque eu quis te encontrar, mesmo que seja impossível compreender. Eu vim pra me entregar sem ter que olhar pra trás, já que é só o início entre eu e você. Yeshua, todos os meus caminhos me levam a você. Yeshua, eu vim pra te servir, sou liberto pra crer. Yeshua, todos os meus caminhos me levam a você. Yeshua, eu vim pra te servir, sou liberto pra crer. Espírito Santo reveste a minha alma, não quero viver mais preso ao pecado. Vim me render porque só Jesus salva, teu sangue liberta, eu quero ser marcado. De olhos fechados contemplo a tua glória, só em ti confio pra sair do barco. Não importa o quanto o medo me consuma, se o meu caminhar será inabalável. Espírito Santo reveste a minha alma, não quero viver mais preso ao pecado. Vim me render porque só Jesus salva, teu sangue liberta, eu quero ser marcado. De olhos fechados contemplo a tua glória, só em ti confio pra sair do barco. Não importa o quanto o medo me consuma, se o meu caminhar será inabalável. Esse solo ficou massa, hein, cara? Esse solo ficou massa. Valeu, gente! Valeu, galera. Que Deus abençoe a todos.